Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvece Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 3 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou?'" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou, com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Nós sabemos que no tempo de Jesus havia um clima muito sofrido no meio do seu povo. Muito medo, baixa estima, doença, um clima sombrio de morte mesmo. Medo da repressão dos romanos, baixa estima em relação à prática religiosa por causa das cobranças dos fariseus e doenças sem cura. Um clima de morte. E na palavra de hoje, vê-se claramente esse clima de morte.
A menina de 12 anos estava nas últimas. A mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. Para a cultura daquela gente, sangue era vida. Perder sangue era estar morrendo. A mulher gastou tudo o que tinha com os médicos e piorava cada dia. Na casa da menina, a multidão estava gritando e chorando, lamentando a morte da garota. Então, era um clima de morte. Mas veja como a menina e a mulher, na condição de estarem caminhando para a morte, para além dos seus dramas pessoais, representam a própria comunidade que está mergulhada num clima de morte. É como se toda a comunidade estivesse representada nelas. Não é à toa que as duas estão ligadas pelo número 12, o número do povo de Deus, o povo das 12 tribos. A menina tem 12 anos, a mulher está doente há 12 anos. E então, no meio dessa situação, encontramos Jesus. Jesus é a resposta de Deus ao seu povo que vive num clima de morte. No livro da sabedoria está escrito: Deus não fez a morte, Deus fez todas as suas criaturas saudáveis. Deus criou o homem para a imortalidade, não para a morte. A morte é coisa do inimigo, invejoso, e de quem pertence a ele. No Evangelho, as pessoas vencem a morte unindo-se a Jesus. Pela fé. Deus é a fonte da vida. Jesus é Deus, que veio nos comunicar a vida plena que vence a morte. A fé é o modo de nos abrirmos para o amor, para a ação de Deus nas nossas vidas. Disseram a Jairo: não incomode mais Jesus, sua filha já morreu mesmo. Mas Jesus disse a Jairo: não tenha medo, basta ter fé. Veja só, não tenha medo, basta ter fé. Jairo já tinha mostrado a sua fé em Jesus, caindo aos seus pés, tocando-lhe a barra de sua veste, numa atitude de quem se prostra a seus pés. A mulher também já tinha caído aos pés de Jesus, e a ela Jesus disse: minha filha, a tua fé te curou. Então, nessa palavra de hoje, dá para ver como Jesus revelou o amor de Deus que nos comunica a vida, vencendo a morte. A palavra diz que Jesus chegou de barco da outra margem. Jesus está no meio do seu povo. É quase um comentário ao mistério de sua encarnação. Jesus se aproximou de nós e ele atende o pedido de Jairo, dirigindo-se à sua casa, mostra o amor de Deus que se preocupa conosco, que presta atenção às nossas dores. No caminho, parou querendo saber quem o tinha tocado de uma maneira tão especial. Ouviu o relato da mulher e a confortou. Um Deus que comunica a vida ao seu povo. Na casa de Jairo, tomou a menina pelo braço e a levantou, pedindo que lhe dessem de comer, e não quis que saíssem espalhando o que havia acontecido. Jesus está revelando e comunicando o amor de Deus que vence a nossa morte. Com Jesus, nós e seus discípulos, a sua igreja, aprendemos a estar presentes nesse mundo, aproximando-nos de quem está enlutado, de quem está desempregado, faminto, desorientado.
Com Jesus, aprendemos a ser solidários, a partilhar, a confortar, a socorrer. Somos testemunhas do Deus que toma a defesa dos humilhados. Somos, como Jesus, e com Ele, portadores do amor que restaura e liberta, amor que comunica a luz e a esperança.